Sucessão pastoral e política na igreja. Este é os assuntos que nós vamos discorrer aqui agora. Eu sou o irmão Gutenberg e este é o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isto que eu estou desejando para você esta manhã, tarde ou noite, a qualquer hora que você esteja assistindo esta programação. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te recompense nesta hora. Muito bem, nós tivemos a leitura da palavra e a leitura é clara que ninguém pode tomar esta honra para si se não for chamado por Deus. Lembre-se que o pastorado é uma honra. É uma honra. E não pode ser colocado qualquer um como pastor. A sucessão pastoral não pode ser colocado genros, netos, filhos. Se estas pessoas tiverem um chamado divino, tudo bem. Mas se elas não tiverem, elas foram colocadas por homens. E isto está errado. Isto está contrário à palavra. Veja só, ninguém pode tomar esta honra para si. Esta honra é uma honra. Está no ministério, no pastorado, é uma honra. Os ofícios ministeriais é uma honra. Ninguém pode tomar esta honra para si se não for chamado por Deus. Hoje nós temos fábricas de pastores. Nós temos a teologia que fabrica pastores. Você quer ser um pastor? Vai ali, faz teologia e se torna um pastor. Mas não é desta forma. Tem que ser chamado por Deus, tem que ser colocado por Deus no ministério. Lembre-se que Efésios diz para nós o seguinte, que a uns ele deu para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Observa só, a uns ele deu. Então tem que ser dado por Cristo, tem que ser colocado por Cristo no ministério. Se não for colocado por Cristo, vai ser desastre. O desastre vai acontecer. Aquela pessoa vai tanto conduzir aqueles outros para o inferno, como ele também irá para o inferno, porque ele está numa posição que não é dele. Cada um tem que encontrar a sua posição no corpo de Cristo. Aquele que é mão não pode ser pé, aquele que é nariz não pode ser boca. Então veja só, este corpo de Cristo é formado por muitos membros e cada membro deve encontrar a sua posição e o seu lugar. Todo o corpo bem ajustado, bem ligado, bem consolidado, ele cresce para a edificação. Esta é a verdade. Hoje nós temos muitas pessoas fora de posição porque a política entrou na igreja. O profeta William Branham, ele disse uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa. Ele disse, quando Deus te chama para ser pastor de uma cidade, de uma aldeia, de um local, ele te coloca ali, você é pastor de toda aquela comunidade. Deus me colocou aqui como pastor de Pedra Branca, eu sou pastor de toda a comunidade desta cidade, até do padre. Aí tem um intruso aí da mensagem que está aí, que causou uma divisão, mas ele não é pastor desse lugar. Quando Deus chama um homem para ser pastor daquela cidade, ele é o pastor de toda a comunidade, que as pessoas queiram ou não. Elias era profeta também de Jezabel e de Acabe, que eles quisessem ou não. Noé era o profeta daqueles que entraram na arca e daqueles que pereceram na água, porque não deram ouvido à voz de Deus para o momento, a voz profética de Deus para o momento, que era Noé trazendo uma mensagem profética, a mensagem do dilúvio, que Deus iria destruir o mundo, mas tinha um meio de escape, de salvação, que era a arca. Hoje também eu trago esta mesma mensagem para você. Eu estou trazendo para você a forma de escape, de salvação, que é a arca. Que arca é esta? Cristo, a palavra. Entre na palavra. Se você entrar em uma igreja, você está perdido da mesma maneira. Mas se você entrar na palavra, aí você está seguro. Então observe, aquele homem que é chamado, colocado por Deus naquele ministério ali, naquela cidade,
Ele é pastor de toda aquela comunidade. Embora tenha os intrusos que entrem, tem o padre na cidade, mas ele é o pastor até do padre. Que as pessoas queiram ou não, ele é o pastor colocado por Deus ali naquela comunidade. Então é isso, mas tem que ser chamado por Deus e colocado por Deus e comissionado por Deus para aquilo. Senão vai ter problema. E aí é o que nós estamos vendo hoje, igrejas fracas, as pessoas morrendo dentro da igreja. Por quê? Às vezes ali você tem um homem que é colocado por outro homem, aí entra a política na igreja. A política, o favoritismo. Então, você tem ali um homem que envia outro homem para aquela comunidade, porque aquele homem é o favorito dele. Então, você tem ali um local, aquela igreja, e aquele pastor tem um favorito. Então, ele envia aquele favorito para outro local. E se aquele homem não foi chamado para aquele local, se ele não foi colocado por Deus para aquele local, então ele vai enfraquecer a igreja. O profeta William Branham ensinou isto. Quando um homem envia outro homem para aquele local, aquilo enfraquece a igreja, torna a igreja fraca. Porque cada igreja deve ter e escolher o seu pastor. Cada igreja deve escolher os seus diáconos. Então é a igreja, é a soberania da igreja local. Mas hoje, a política dentro da igreja, e isto aqui, ó, dinheiro, a mola mestra. O que acontece? Nós temos o seguinte hoje, a sucessão pastoral está sendo feita por filhos, netos, genros, é assim que eles estão preparando para suceder aquele pastor que já está ficando velho e logo vai sair de cena. Então tem que ter alguém para suceder aquele pastor. Então, por causa do dinheiro, que tem pastor que recebe 30 mil, 50 mil, 40 mil de dízimos, por causa do dinheiro, ora, a pessoa receber essa bolada toda para usar só o gogó, para vir ali fazer um sermão e ganhando essa porrada de dinheiro, eu vou usar essa expressão aqui, este monte de dinheiro, ele vai deixar que outro entre no lugar dele? Outro que seja chamado por Deus para assumir o posto dele? Não, ele vai preparar um filho, um neto, vai preparar um genro, vai preparar alguém para que fique tudo em casa por causa de dinheiro. Mas isso é um desastre, isso é um desastre. Uma verdadeira igreja que tem o Espírito Santo, ela saberá escolher o seu pastor. Ela saberá escolher o seu pastor. Ela não deixará com que isso entre. Isto é, se a igreja tiver o Espírito Santo, ela saberá escolher o homem que tem a unção, o homem que foi chamado por Deus para suceder aquele pastor que está ali. Mas hoje nós estamos vendo, a política entrou na igreja e você tem que estar de acordo com a panelinha. Você tem que estar de acordo com aquilo que aquele pastor quer. Então aquele pastor tem um favorito, tem alguém que faz tudo conforme ele quer, então ali ele vai botar aquele homem para suceder. Mas antes, primeiro ele vai preparar netos, filhos, genros para sucedê-lo no pastorado. E isso está errado. Tem que ser chamado por Deus, tem que ser colocado por Deus. A gente sabe que no Antigo Testamento funcionava desta forma. Os filhos era quem sucedia o pai no ministério. O filho primogênito era o primeiro a suceder o pai no sacerdócio. Então você tinha o seguinte, Arão, quando foi oficiado como sumo sacerdote, e os seus filhos eram sacerdote, quando Arão morresse, quem iria suceder ele no trono, ou no trono assim, no ofício pastoral, perdão, deixa eu retificar, trono é para rei. E também acontecia isso também com os reis. O filho era quem sucedia o pai no trono. Mas vamos lá, no ofício sacerdotal, eu quero levar você para este ponto. Porque havia três tipos de pessoas que eram ungidas no Antigo Testamento. Então você tinha o profeta, o sacerdote e o rei. Mas os oráculos de Deus vinham para o
profeta. Então, você tem essas três unções, profeta, sacerdote, rei. E ali você tem o seguinte, que cada um oficiava, cada um na sua posição. Mas os oráculos de Deus, quem trazia Deus ao povo era o profeta. Então, o profeta era quem era responsável pelos oráculos de Deus. O sacerdote levava o povo a Deus. O profeta trazia Deus ao povo. O sacerdote levava o povo a Deus. O profeta ficava entre Deus e o povo. Recebia a mensagem de Deus e trazia para o povo. O sacerdote recebia a mensagem do povo e levava a Deus. E o rei era responsável pela parte política. Mas vamos lá. Quando Arão morreu, quem era para suceder ele era o seu primogênito, Nadab, e depois vinha Abiú. Mas como Nadab e Abiú se envolveram em fogo estranho, então eles foram mortos por Deus. Então agora você tinha Eleazar e Itamar para suceder Arão. Então Eleazar foi quem sucedeu Arão, o filho. Certo? Lá no Antigo Testamento nós tínhamos que também o rei, quando morria, o filho era quem sucedia o rei. Certo? Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, então Jesus começa a mudar isto. O que acontece? Deus começa a mudar isto. João foi o último profeta da lei. Ele fez a transição da lei para a graça. João Batista foi o último profeta da lei. O último da lei, porque agora ele faz a transição da lei para a graça. Então o que ocorre? A graça vai entrar em cena. Então João Batista, ele era filho de um sacerdote. Todos imaginavam que João ia ser um sacerdote. A mãe dele não tinha condições de ter filho, tanto a mãe quanto o pai. Foi um milagre aquele menino ter nascido. Aquilo foi uma graça divina trazida ao mundo. Então, João nasce. Então, João vai suceder Zacarias no ofício sacerdotal. Mas aí Deus muda o quadro. Deus muda o quadro. Deus leva aquele menino para o deserto. E lá ele vive de gafanhoto e mel silvestre. E se veste de pele de animais. E ali depois ele começa a gritar no deserto como um profeta. Ora, as pessoas viam como um paradoxo. Oxente, que mudança foi esta? Este menino era para ser sacerdote, mas está como profeta. Então veja, Deus muda a coisa. E agora João, ao invés de ser um sacerdote, ele era um profeta que estava precursando o caminho do Senhor, aquele que iria fazer a transição da lei para a graça, o último profeta da lei que agora entregaria a graça, que agora chegaria para introduzir a nova aliança, a graça, Cristo. E ele vem e diz, convém que ele cresça e que eu diminua, é a ele que vocês têm que seguir. Então Deus começa a mudar isto, porque agora a partir de Cristo, nós teremos os ofícios ministeriais dados por Cristo. A uns ele deu. Se seu pastor que está dentro da sua igreja foi um homem colocado por Cristo no ministério, honre, ajude e apoie este homem em tudo que ele for fazer. Mas se esse pastor foi colocado por outro homem, por política na igreja, por nicolaísmo, tirando a liderança divina e colocando a liderança humana, o homem comandando, se seu pastor foi colocado por outro pastor, eu lamento dizer para você, este homem nem pastor é. Nem pastor é. Porque ele foi colocado por política, por favoritismo. E isto está acontecendo na igreja, principalmente na sucessão pastoral. Principalmente na sucessão pastoral. Então, por quê? Por causa de dízimo. Eu tenho moral para falar que eu não vivo dos dízimos. Eu tenho moral para falar porque meu ministério não foi dado por homem algum. Se hoje eu estou aqui pregando,
não foi dado por homem nenhum. Eu comecei do zero, simplesmente do zero. Certo? Eu passei 8 anos como um pastor, mas esse pastor foi a maior desgraça para a minha vida. Este homem nunca me deu um conselho bom. O único conselho que ele deu foi: nós construímos um tabernáculo com tanto sacrifício. Esse homem chegou para mim e disse assim: vende esse tabernáculo e faz uma casa melhor para ti, e nós vamos alugar um prédio ali. Por quê? Ele queria ter o domínio de tudo para poder, no momento certo, ele dividir a igreja e jogar a gente de lado e dividir a igreja e ficar com o povo. Mas um homem que nunca evangelizou ninguém, nunca fez nada, um homem que não dava um conselho. Eu tenho que dizer para você com toda a sinceridade do mundo, este homem foi a maior desgraça da minha vida. Ele me atrasou no ministério. Ele me atrasou. Então, era um homem que só vinha de 30 em 30 dias dar a ceia e levar os dízimos. Simplesmente isto. Por quê? Porque eles aterrorizam as pessoas dizendo: olha, o dízimo é do pastor e você tem que dar o dízimo ao pastor, embora aquele pastor vá ali de 60 em 60 dias, de 30 em 30 dias, mas o dízimo é do pastor. Pastor é aquele que pastoreia, é aquele que cuida, é aquele que alimenta, é aquele que dá socorro. Quando eu era pequeno, eu pastoreava as ovelhas do meu pai. Um dia eu descuidei, as ovelhas foram parar 6 quilômetros de distância, porque eu descuidei um pouco das ovelhas. Então um pastor é para estar sempre olhando, observando, vendo os problemas, porque ele tem que ter dom de socorro divino. Por isso que cada igreja deve ter e escolher o seu pastor, saber qual foi aquele homem do grupo que conhece os problemas da igreja, que conhece aquela igreja, que conhece aquele povo. Foi assim que o irmão Branham ensinou. Desta forma que o irmão Branham ensinou. Então veja só, tudo que nós fizemos aqui começamos do zero, do zero. Não tive ministério dado por ninguém. Todas as almas foram ganhadas por nós aqui, na luta e na labuta. Mas hoje nós temos o que? A política na igreja. Tem um grupo ali, aí o pastor vai e envia o favorito dele. Vai para ali, vai para ali, vai para ali. Gente, isso não é conforme o irmão Branham ensinou. Mas por quê? Porque é o favorito. Política na igreja. Se ele colocar outro ali que não se submete a ele, aí ele não vai querer. Se ele deixar a igreja escolher, aí aquele pastor pode não se submeter, mas aquele grandão. Então ele não deixa a igreja escolher, ele vai, manda, envia, coloca, unge. Eu vi um pastor sair desses grande aí, aqui de João Pessoa, dizendo: eu não coloco, eu não envio, eu não unjo mais um pastor sem antes fazer isto, isto, isto. Olha o eu. Eu não coloco, eu não envio, eu não ponho as mãos sobre uma pessoa. Eu. É desta forma. Então vamos lá, vamos entender aqui, gente. Olha só, eu quero que você compreenda o seguinte. Para um homem ter um ministério, ele tem que ser chamado por Deus e colocado por Deus naquele ministério. O que existe muito hoje é política na igreja por causa do dinheiro, por causa dos dízimos que são gordos. Então, eles vão colocar um da sua estirpe, do seu gens, ele vai colocar um que seja da sua prole. Ele vai ter que colocar um que seja da sua prole, para poder ficar tudo em casa. Então ele vai colocar um da sua prole para ficar tudo em casa. E isto está errado, isto enfraquece a igreja. E eis a questão que nós temos muitas igrejas morrendo, porque aquele homem que foi colocado ali não foi colocado por Deus, foi colocado por outros homens, e isto está errado. Vamos lá? Vou concluir aqui a minha reflexão. Hoje nós estamos vendo o seguinte: dois extremos. De um lado nós temos o extremo das fitas, que diz que as pessoas não precisamos mais de pastor. Ora, deixa eu fazer aqui uma pergunta para você. Você já viu uma fita casar, uma fita batizar, uma fita da ceia, uma fita apresentar crianças? Não. O irmão Branham deixou claro para mim. Seja o pastor, o evangelista, o mestre que vai pregar naquele dia,
ele sai do escritório com a unção do Espírito Santo e traz uma mensagem para a igreja. Se fosse para colocar as fitas, o irmão Branham tinha dito, não, o pastor se senta, coloca a fita e vamos ouvir as fitas. Não, o irmão Branham sempre deixou claro que Deus usa homens. Deus não tem outras mãos a não ser a minha, outra boca a não ser a minha, outros olhos a não ser o meu, outros ouvidos a não ser o meu. Deus, ele usa homens. A instrumentação de Deus na terra são homens. O corpo de Cristo na terra hoje é a igreja, pessoas. Então ele usa pessoas. Deus não trabalha sem a instrumentação humana. O profeta deixou claro. Deus não usa dispositivos. Deus usa a instrumentação humana. O homem tem que estar ali. É certo que eu estou usando aqui um dispositivo, um celular, mas eu estou aqui falando. Então Deus usa homens sobre a unção do Espírito Santo. Então nós temos um extremo. Esse é um extremo que não precisa mais de pastor. Do outro lado nós temos outro extremo aterrorizando as pessoas. De um lado temos um extremo que vai suprimir, ou seja, tirar o pastor de cena. Do outro lado temos outro extremo que vai aterrorizar as pessoas, dizendo que se você não tiver um pastor, você não irá no rapto. Isso é terrorismo, gente. Porque eles não querem perder dízimos e ofertas, não querem perder membros. Então eles aterrorizam você dizendo que você tem que ter um pastor para poder ser raptado. Me dê só uma mensagem do profeta que ele diz isto para mim. E eu volto atrás aqui para me retratar. Não tem. Pelo contrário, o profeta William Branham disse, eu vou concluir aqui minha reflexão. Quando as virgens nécias e as virgens prudentes ouvem o grito, aí vem o esposo, que elas despertaram. E as virgens nécias disseram para as virgens prudentes, dai-nos do vosso azeite, para que não falte para nós. Venha, dai-nos deste azeite que vocês têm, porque as virgens prudentes levaram azeite de reserva. Então os prudentes disseram para elas, não podemos fazer isso, não vai faltar para nós. Nós vamos ficar também no meio da caminhada. Senão vai faltar e nós não vamos se encontrar com o esposo. Nós não teremos luz para ver ele, o esposo que está chegando. Ide aos vendedores. Aí o profeta William Branham disse, quem são os vendedores? São pastores? Não. Ide aos vendedores. Para você comprar alguma coisa de um vendedor, você tem que pagar o preço. Tem que arrastar o dinheiro e pagar o preço. Então o profeta ensinou, ide aos vendedores, vocês têm que pagar o preço. E quem são os vendedores? Pagar o preço para comprar este azeite. Que preço eu tenho que pagar? Oração, vida consagrada a Deus, vida resguardada, vida santificada. Aí sim você consegue comprar azeite através disto. Os vendedores que o irmão Branham fala é uma vida de oração, de consagração. Você consegue adquirir o azeite. Não cai nesse terrorismo, não. De que você precisa ter um pastor para poder ir no rapto. A maioria dos pastores da mensagem são pastores caídos e pastores que não foram chamados por Deus para aquele ofício. Pastores que não foram colocados por Deus naquela cidade. Então não vale esta não. Não vale esta não. A salvação é individual, independe do seu pastor. Você tem que ter uma vida consagrada, uma vida com azeite e azeite de reserva para poder você ir no rapto. Se seu pastor prega a verdade, honre, apoie, obedeça e ajude este homem em tudo. Se seu pastor não prega a verdade, fuja dele, porque este é um lobo. Ele vai tanto para o inferno quanto você também, se acompanhar este homem. Eu espero que Deus te ajude nesta reflexão. Para um homem ser um pastor, é necessário ele ser chamado por Deus e colocado por Deus naquele ministério e ele ter as qualificações que fala lá em Timóteo de um pastor verdadeiro. Caso contrário,
ele foi colocado por homens. E ao invés da igreja prosperar, a igreja vai enfraquecer a cada dia. Que Deus nos ajude. Que nós saibamos fazer as nossas escolhas. Que possamos pedir a direção divina para escolher o homem certo, no lugar certo, na posição correta, para que Deus possa atuar na vida deste homem e na vida daquela igreja. Se você não tem um pastor na sua cidade, não se preocupa, busca a Deus, clama a Ele. Se tem alguma coisa para perguntar importante, pergunta a um pastor de confiança que ele vai te ajudar. Eu tenho certeza. Mas se não, se você não tem, leia sua palavra, leia sua Bíblia, ore, se consagre a Deus, que a sua salvação é individual, independe do pastor. Você não é salvo porque tem um pastor. Você é salva ou salvo se você tiver uma vida rendida de obediência, de consagração a Deus. Aí sim você é salva e você será raptada. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Shalom. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias de Deus. O Tabernáculo em Pedra Branca convida você e toda a sua família para participar de um culto no dia 6 de agosto, com a presença do pastor Geraldo Osório e a igreja que está em Souza, Paraíba. Juntos na palavra, para estarmos juntos na glória. Aguardamos você e toda a sua família. O nosso tabernáculo fica na rua Cândido Gambarra, sem número, Pedra Branca, Paraíba.